Boa noite, bem-vindos ao telejornal. Abrimos este telejornal com o comunicado do Venerando Conselho de Ministros. O Venerando Conselho de Ministros do 18º Governo Constitucional reuniu quarta-feira, dia 11 de janeiro, no Palácio do Governo, na sua 9ª sessão ordinária, presidida pelo Primeiro-Ministro e chefe do Governo, para fazer análise da situação interna e internacional e deliberar sobre os assuntos do país. O Venerando Conselho de Ministros analisou a situação interna, que continua preocupante do ponto de vista financeiro e do funcionamento administrativo. A este propósito, o Venerando Conselho de Ministros debruçou sobre o pacote de medidas a serem tomadas nas próximas semanas, com vista à viabilização do próximo Orçamento Geral do Estado e as próximas negociações com o Fundo Monetário Internacional, FMI. O Venerando Conselho de Ministros constatou o crescimento e abandono dos barcos encalhados nas nossas praias e orientou o Ministro da Defesa e Administração Interna a encontrar soluções seguras e eficazes no sentido de remover os barcos encalhados nas nossas praias. Aproveitou também para parabenizar a prontidão das ações da nossa Guarda Costeira em resposta ao pedido de apoio de um navio de origem de Lituânia que estava a sofrer um assalto a dezenas de milhas nas nossas costas e permitiu a anulação do assalto. No que diz respeito à situação internacional, o Conselho de Ministros considerou de muito grave os ataques contra as instituições legítimas e eleitas democraticamente no Brasil e reitera a solidariedade do governo de São Tomé e Príncipe para com o governo do povo brasileiro. No que concerne às matérias específicas de desempenho e funcionamento, o Venerando Conselho de Ministros analisou os passos que estão a ser dados nos preparativos para a elaboração do Orçamento de Estado e que deverá ser apresentado no decorrer do mês de março. O Conselho analisou o pedido feito pelo Tribunal de Primeira Instância em relação à dívida da instituição para com o proprietário e o risco de despejo por falta de pagamento. Nesse sentido, tendo havido incumprimento por parte dos tribunais no âmbito do programa do 18º Governo, que inclui a melhoria das condições de trabalho dos tribunais, o Conselho orientou a Ministra da Justiça a diligenciar no sentido de encontrar uma solução, uma instalação para albergar os serviços do Tribunal de Primeira Instância. Em relação à preocupação para a cimeira da CPLP para o mês de julho do corrente ano, apesar das dificuldades financeiras, o Conselho ordenou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, no sentido de dar início e sem mais demoras os preparativos para o sucesso da dita cimeira. No capítulo de exoneração e nomeação, na sua 9ª sessão ordinária, o Venerando Conselho de Ministros, no que concerne à organização e funcionamento, foi informado pelo Ministro da Defesa e Administração Interna que foi dada por fim à Comissão de Serviço da estrutura do Comando da Polícia Nacional. Foram exonerados dos cargos que haviam sido nomeados os senhores Superintendente Roldão Dias Boa Morte, Comandante-Geral da Polícia Nacional, e o Intendente Álvaro Nunes do Sacramento de Oliveira, Inspetor-Geral da Polícia Nacional, e para os seus lugares foram nomeados Sr. Superintendente Adolcino de Seita Tavares Daniel para Comandante da Polícia Nacional e a Subintendente Teresa Maria da Cruz Santiago para o cargo de Inspetora-Geral da Polícia Nacional. O Conselho de Ministros foi informado da recondução ao cargo de segundo Comandante-Geral da Polícia Nacional, o Superintendente Aurito Vera Cruz. Polícia Fiscal Aduaneira foi exonerado do cargo que havia sido nomeado o Sr. Superintendente Carlos do Sacramento José, diretor da Unidade da Polícia Fiscal Aduaneira, e nomeado para o seu lugar Cupertino Martins do Rosário. Em relação ao Serviço de Migração e Fronteiras, foi exonerado do cargo que havia sido nomeado a diretora Superintendente Lisete Maria Guiar Fernandes Benguela, e para o seu lugar foi nomeado o Sr. Superintendente Gilberto Judier da Silva Ferreira. Foi informado igualmente pelo Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente
que o Instituto de Meteorologia foi exonerado do cargo que havia sido nomeado o senhor Aristones Amadeu do Nascimento e para o seu lugar nomeado Anselmo Xavier Fernandes. Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul informou igualmente que a Direção-Geral das Alfândegas foi exonerado do cargo que havia sido nomeado o diretor-geral Carlos Emanuel dos Santos Fernandes Benguela e para o seu lugar nomeado Erlander Rossi da Costa Medeiros. Agência de Promoção de Comércio e Investimentos, APCI, foi exonerado do cargo que havia sido nomeado o diretor Arzemiro dos Prazeres e para o seu lugar nomeado Alfredo Bragança da Trindade. Direção dos Impostos foi exonerado do cargo que havia sido nomeado o diretor Elcio do Espírito Santo e para o seu lugar nomeado Mário Lourenço de Souza. Direção da Contabilidade foi exonerado do cargo que havia sido nomeado o diretor Cislau Costa e para o seu lugar nomeado Odair Menezes. Direção do Património do Estado foi exonerado do cargo que havia sido nomeado o diretor Pedro Gouveia e para o seu lugar nomeado Neuza Lima. Direção de Regulação e Controle das Atividades Econômicas foi exonerado do cargo que havia sido nomeado o diretor Abdul Soares Lopes da Silva e para o seu lugar nomeado Anísio Patrício Quintas. No que refere ao Ministério da Saúde, Trabalho e dos Assuntos Sociais, informou que o Hospital Aires de Menezes, diretor-geral e administrador foram exonerados. Foi exonerado do cargo que havia sido nomeado a diretora Joana Damiana da Graça Varela e para o seu lugar foi nomeado Gorgônio Virgílio da Graça Vera Cruz Mandinga. Foi exonerado do cargo que havia sido nomeado o administrador Manuel Amadeu de Apresentação Diogo do Nascimento e para o seu lugar foi nomeado Marcelino Narciso Graça. Fundo Nacional de Medicamentos foi igualmente exonerado do cargo que havia sido nomeado a diretora executiva Neurite Seca dos Ramos Pereira Neto e para o seu lugar foi nomeado Remitério Fernandes do Sacramento. Foi exonerado do cargo que havia sido nomeado o administrador Edlei da Cruz Lopes e para o seu lugar nomeado Gilson Oliveira Lima. No que toca à Ministra dos Direitos da Mulher e especificamente o Instituto Nacional para a Promoção de Igualdade e Equidade de Gênero, o Conselho foi informado pela Ministra que foi exonerado do cargo que havia sido nomeado a diretora Ernestina Menezes Neves e para o seu lugar foi nomeada Alda Quaresma da Costa Assunção dos Ramos. Ainda no que se refere à exoneração e nomeação, o Conselho de Ministros analisou a proposta de exoneração e nomeação por parte do Conselho de Administração da Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe e validou a exoneração do diretor executivo Luís Gamboa e no seu cumprimento dos estatutos da Agência Nacional de Petróleo, o Conselho de Administração propôs ao Conselho de Ministros 3 nomes para exercer a função de diretor executivo, tendo o Conselho de Ministros optado pelo Sr. Álvaro da Costa Varela da Silva. Por fim, o Conselho de Ministros analisou os preparativos para a comemoração do dia 3 de fevereiro e validou a comissão organizadora proposta pela Ministra da Educação, Cultura, Ciências e orientou os ministros para trabalharem com sobreviventes, ouvir e envolver os jovens no sentido de criar atividades inovadoras que sejam realmente adequadas à data São Tomé e Príncipe, aos 13 dias do mês de janeiro de 2023, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Gareth Espírito Santo, Guadalupe. Os representantes dos trabalhadores da empresa Enapor, descontentes com a gestão da Ceifabond, partilharam com o primeiro-ministro e chefe do governo as razões da revolta e solicitam uma intervenção com vista à normalização da situação. Este grupo de trabalhadores da Enapor encontrou-se com o primeiro-ministro Patrício Trovoada com o objetivo de encontrar uma solução para as divergências que reinam na empresa. Há uma onda de descontentamento na Enapor
porque brigou com os fundos sociais, os trabalhadores, em que a Sofbond tem uma dívida conosco, a nossa poupança durante todo o ano, e essa indignação realmente causou essa revolta, e nós viemos cá partilhar com o Sr. Primeiro-Ministro que há necessidade de inverter a situação, porque os trabalhadores estão todos descontentes e temos que inverter a situação. Se não invertermos a situação, não haverá um clima para a Enapor possa funcionar na normalidade. O valor em causa é um acumulado da gestão anterior. Mas nesse curto espaço de tempo da gestão da Sofbond é que sacaram esses 6 bi? Não, acho que esses 6 bis também já é uma parte que já vem de outra gestão. Mas a Sofbond também tem outra parte que acumulou. No fundo, é um compromisso que a direção da empresa tem com o fundo, com os trabalhadores. A Sofbond, quando assume tanto o passivo como o ativo. E tem que assumir também o valor do fundo. Segundo o representante dos técnicos, há garantia de reposição dos fundos. Garantia, está à vontade de repor, estamos a aguardar para repor o fundo. Eles disseram que iam repor até hoje, até esse momento. Sim, não tem informação mais atualizada, se já repuseram ou não tem informação. Para os representantes dos trabalhadores, há outra questão a ter em conta. Nós viemos cá também ter com o Sr. Primeiro-Ministro, nem só de vir o problema de fundo, também é a forma como estão a gerir essa empresa. É que os trabalhadores estão a ver o nosso bem ser assaltado. E o que eles dizem agora, no mês de fevereiro, se essa condição consumar, a parte marítima ou terrestre vão acabar com a parte marítima e terrestre, vai ficar o seguinte: quando há operações, chama as pessoas, trabalham, paga, manda para casa. Mas no contrato não está isso. Atraso no pagamento dos dividendos do Fundo Social provoca divergências no seio da Enapor e os técnicos solicitam a intervenção do Primeiro-Ministro em busca de soluções. Segundo informações apuradas pela TVS, depois do encontro tido com o Primeiro-Ministro e chefe do governo, alguns funcionários da Enapor foram demitidos. As pessoas portadoras de deficiência vão beneficiar de materiais de compensação. O lote foi entregue ao governo esta sexta-feira, que fará nos próximos dias a sua distribuição pelas diferentes associações de deficientes físicos do país. A oferta é a cooperação chinesa. São 880 unidades de materiais de compensação, como bengalas e muletas de vários tipos, cadeiras de roda e óculos. Oferta da China ao governo destinada aos deficientes. Espero que a oferta possa contribuir para a facilitação da vida e a integração na sociedade dos amigos mais necessitados, dando um aporte modesto para a igualdade e desenvolvimento social. A Federação das Associações de Pessoas com Deficiência agradece o gesto da China, uma vez que no país aumenta cada vez mais o número de pessoas que reclamam por estes materiais de compensação. Quero agradecer o governo chinês, sobretudo na pessoa da Embaixada da China em Santo Tomé e Príncipe, por dar às pessoas com deficiência esse apoio, que é um apoio que vem numa boa altura, isto porque Santo Tomé e Príncipe padece muito de esses materiais, ou melhor, há uma carência enorme nestes materiais. Estes materiais vêm para suprimir algumas dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam dia a dia no nosso país. As pessoas portadoras de deficiência representam um dos segmentos da população do qual o governo promete dar atenção especial, assegurou o ministro Celso Junqueira. Nós escolhemos como uma das nossas apostas os cuidados primários de saúde, os portadores de deficiência e os doentes, as pessoas com doenças mentais. E nessa aposta nós estamos a fazer uma avaliação, uma inventariação das necessidades e contamos com todos os parceiros
e o nosso parceiro privilegiado tem sido a República Popular da China. Ser portador de deficiência é difícil em qualquer parte do mundo, com muitas barreiras pela frente. Daí que o governo, segundo o Ministro da Saúde, Trabalho e Assuntos Sociais, tudo fará para aliviar o sofrimento dos portadores de deficiência. Nós vamos ter que continuar a fazer esse trabalho conjunto de melhorar a situação dos portadores de deficiência, rumo a fazer uma integração deles na totalidade para que eles sintam também cidadão de pleno direito, sem constrangimentos, que é o que acontece com o normal cidadão santomense, embora todas as dificuldades de Santo Tomé e Príncipe sejam partilhadas por todos, porque cá estamos todos em Santo Tomé e quem cá está sabe as dificuldades que o país tem e ela não escolhe não faz diferenciação de ninguém. O governo chinês, através da sua embaixada em São Tomé e Príncipe, entrega um lote de materiais de compensação destinado aos deficientes. O grupo parlamentar do MLSTP-PSD reagiu ao comunicado emitido pela Assembleia Nacional que penaliza a bancada com a suspensão de verbas para o seu funcionamento por um período de 3 meses. O líder da bancada do MLSTP-PSD diz que o partido ficou perplexo com o comunicado e que até o momento não foi notificado pelo Conselho de Administração da Assembleia Nacional. A suspensão da ajuda ao funcionamento do grupo parlamentar, que também ouvimos no comunicado, sinceramente, não vemos na lei competência alguma para que a senhora Presidente da Assembleia possa agir desta forma. Porque senão, e para esclarecer a todos que a gestão da Assembleia nesta área é da competência do Conselho de Administração e não da senhora Presidente. A Presidente da Assembleia subentende as ações da Secretaria-Geral. E falar de suspensão deixou-nos bastante perplexos. Daí que aguardamos que a senhora Presidente, primeiro, nos notifique, porque não existe relação entre entidades desta natureza nas redes sociais. Pode-se mandar para as redes sociais, pode-se mandar para a imprensa, mas é preciso que se formalize o ato. Não reunimos aqui como partido político nenhum. O MLSTP, o seu grupo parlamentar, organizou essas reuniões como grupo parlamentar do MLSTP-PSD e o fez cá. Portanto, quanto a isso, aguardamos que a senhora Presidente nos diga em que parte da Constituição ou do regimento da Assembleia ou da orgânica também da Assembleia Nacional está lá articulado que nos impeça de reunir com seja quem for. O maior partido da oposição que introduziu à mesa da Assembleia Nacional a proposta de debate sobre a moção de censura quer que o debate seja agendado o mais breve possível. Regimentalmente, diz a lei que ao terceiro dia parlamentar, ou até o terceiro dia parlamentar, deve-se proceder à discussão da moção de censura. Sabemos naturalmente que o MLSTP-PSD, o seu grupo parlamentar, não tem a maioria, mas nós introduzimos, logo depois dos acontecimentos de 25 de novembro, o pedido de debate de urgência para esclarecermos ou para discutirmos sobre o assunto. O ADI inviabilizou em conferência de líderes este pedido, o MCI absteve e nós votamos a favor. A moção de censura não carece de autorização, razão pela qual avançamos, porque o nosso motivo fundamental é que falemos abertamente na Casa da Democracia, na Casa das Leis, sobre os acontecimentos de 25 de novembro. A coligação MCI-PS-PUM declarou na tarde desta terça-feira que foi sábia a decisão tomada pela Presidente da Assembleia Nacional face à penalização ao grupo parlamentar MLSTP-PSD, que agendou na mesma
tem espaço, desculpem, que segundo a mesma tem usado o espaço da Assembleia Nacional atribuído ao grupo parlamentar para receber e realizar reuniões de partidos políticos sem assento parlamentar. Por outro lado, a coligação MCI-PS-PUN reagiu à moção de censura introduzida pelos partidos da oposição MLSTP e Basta contra o governo na Assembleia Nacional. A coligação MCI-PS-PUN, tomando conhecimento de uma moção de censura introduzida pelos partidos da oposição, maiormente MLSTP-PSD e o Basta, e do comunicado de imprensa da Assembleia Nacional, vem por este meio manifestar o seguinte: necessário se torna esperar pela publicação dos resultados dos inquéritos com a devida isenção, imparcialidade e neutralidade no estrito cumprimento das normas de investigação criminal. 2. Deve-se respeitar as autoridades responsáveis pela investigação criminal e salvaguardar a identidade e integridade dos investigadores, sobretudo quando se envolve investigadores estrangeiros. 3. Deve-se abster de interferir nos assuntos que se encontram no segredo da Justiça, sob pena de atrapalhar os trabalhos de investigadores e, consequentemente, os resultados das investigações. 4. Deve-se primar e respeitar o princípio de separação de poderes e das autonomias das entidades investigadoras. Exorta as instituições competentes a não se deixar influenciar por quaisquer formas das forças políticas com a intenção de comprometer os resultados das investigações. Por tudo acima exposto, a coligação se demarca de todos esses expedientes políticos em curso e insta as instituições responsáveis para o cumprimento escrupuloso das leis e dos procedimentos científicos das investigações criminais. Como diz o velho ditado, quem não se deve, não teme. Aguardemos calmamente pelos resultados das investigações. Outro sim, aproveitamos a oportunidade para realçar que é imprescindível que os deputados e, consequentemente, os grupos parlamentares respeitem a Constituição e as leis conforme os seus juramentos no ato de investidura. A Casa Parlamentar, sendo o lar da democracia e a forja das leis, não se deve ser utilizados para fins contrários à Constituição e às leis. Em face a tudo isto, repudiamos veemente os atos praticados pelo MLSTP-PSD na utilização do espaço atribuído ao seu grupo parlamentar para realizações de reuniões dos partidos políticos sem assento parlamentar, em franca violação dos preceitos legais, e compactuamos com a sábia decisão tomada pela Presidente da Assembleia Nacional. Para terminar, apelamos ao povo de São Tomé e Príncipe a estar sereno e atento a todas as manobras políticas que atrapalham o desenvolvimento do nosso país. O primeiro-ministro Patrício Trovoada recebeu na manhã desta sexta-feira o presidente da comunidade Abadia em São Tomé e Príncipe, Amir Abbas. É um encontro de cortesia que, como o novo governo entrou no poder, então eu pedi uma audiência da cortesia para cumprimentar o Excelência o senhor primeiro-ministro, e eu queria também dar um bocado de conhecimento de nossos projetos que temos no país. Então, ficou uma audiência, um encontro muito produtivo, que conseguimos falar bastante sobre todo tipo de projetos que nós temos no país, como servir o povo, como mudar a mentalidade do povo, no respeito da espiritualidade e também na moralidade. Então,
essas coisas que nós conseguimos discutir e falar com a Excelência, Senhor Primeiro-Ministro. E os projetos de ano novo, 2023, também é importante que ver com o governo como realizar e executar os projetos. Então, o projeto da clínica, o projeto das casas sociais, o projeto da lar dos idosos e vários projetos que nós temos no antigo tempo e queremos continuar no 2023 também. O ano passado tinham cá equipamentos para a instalação de uma clínica que não chegou a ser materializada, tanto que depois entregamos equipamentos ao hospital, mas desta vez já definiram, já tem um espaço, o projeto, tudo isso para que esta clínica arranque este ano. Era uma clínica para montar, mas infelizmente não conseguimos assinar o contrato com o antigo governo. Então, nós mudamos o projeto de hospital para uma clínica social. Então, queremos isso, mas mesmo a uma clínica social ou de qualquer maneira tem que ser com as regras do Ministério de Saúde e com o governo. Então, isso também conseguimos falar com a Excelência Primeiro-Ministro, que de qualquer maneira queremos fazer uma clínica para apoiar o povo, especialmente que as coisas que não existem no país, por exemplo, tem que sair fora do país para agora que tem dinheiro pode viajar para outros países, mas que não tem dinheiro, como ele vai morrer aqui no país? Não. Então, o objetivo era isso, que vamos reabilitar um hospital, mas não conseguimos assinar o contrato com o antigo governo. Agora estamos a tentar ver que, pelo menos, qualquer coisa que podemos entregar ao povo. Então, com esse objetivo, também discutimos com a Excelência o Primeiro-Ministro. O Ministro da Saúde, Trabalho e Assuntos Sociais, Célcio Junqueira, visitou esta quinta-feira as obras da Célula de Gestão das Subvenções do Fundo Global do Distrito de Lembá. A visita serviu para o governante conhecer as intervenções da célula e projetar ações de melhorias no sistema primário de saúde. A célula das subvenções deverá reunir no dia 24 deste mês com todos os seus parceiros para analisar novas intervenções a serem feitas no setor da saúde. Por esta razão, o Ministro da Saúde decidiu visitar algumas intervenções feitas pela célula para medir com os olhos os investimentos já efetuados por este órgão do seu Ministério e projetar novas intervenções. Eles têm feito um bom investimento. O problema é articular este investimento com tudo que nós no Serviço Nacional de Saúde podemos e devemos fazer. Em vez de ser um investimento muito focado no programa da malária, HIV e tuberculose, mas também no reforço do sistema de saúde, também devemos dar um enfoque nessa matéria, porque sem o reforço do sistema de saúde, o investimento vai saber a pouco, ou seja, não vai ter no produto final, não vai haver aquele produto final que é a melhoria de qualidade de serviço de prestação de serviço de saúde da nossa população. Célcio Junqueira acredita que São Tomé e Príncipe deverá aproveitar melhor os investimentos do Fundo Global para melhorar o sistema de saúde. O que eu acho é que devemos voltar a insistir em um mais amplo investimento, que não seja só, digamos, em pequenas intervenções, mas sim numa intervenção mais alargada e mais concertada, articulada, para poder tirar um melhor benefício naquilo que é o produto final, que é a melhoria de qualidade da nossa população. Uma vez que o Fundo Global é o principal parceiro na questão da doença da malária, tuberculose e HIV, ao mesmo tempo que investe nestas doenças, também podemos colaborar com o mesmo equipamento para outro tipo de atenção primária. A Célula de Gestão das Subvenções é um programa do Ministério da Saúde que tem a incumbência de gerir os financiamentos que o Fundo Global coloca à disposição do país.
O programa está focado na luta contra a tuberculose, HIV e a malária e tem ajudado o Estado de São Tomense na melhoria das infraestruturas de saúde, assim como no apetrechamento com materiais e medicamentos. De 2005 a 2020, o programa já investiu cerca de 32 milhões de euros e para o triênio 2021 a 2023 vai ser investido perto de 12 milhões de euros, mais 4 milhões adicionais de luta contra a Covid-19. Os cuidados primários de saúde têm que haver um reforço, até porque muitos dos problemas que ocorrem ao Hospital Central, mais de 60% são cuidados primários de saúde, ou seja, afogam o hospital com problemas que não são hospitalares. Devem ser reduzidos nas comunidades, se calhar. Sim, e é uma saúde de proximidade, porque a população poupa em tempo, em dinheiro, gasto de deslocações. E os médicos das áreas de saúde têm uma melhor percepção dos problemas da população que os médicos do Hospital Central. Se bem que o Hospital Central tem especialistas e nas áreas de saúde ainda o país não dispõe de especialistas nas áreas, mas estamos a programar também um agendamento de visitas de especialistas de acordo com as necessidades de cada área de saúde. Tem a ver com a prevalência das patologias das especialidades necessárias. Nesta visita, o titular da pasta passou por várias obras de construção e reabilitação com apoios da célula de subvenção. Começou primeiramente no Centro Nacional de Endemias, onde foi construído o escritório da célula. Depois foi ao Centro de Saúde de Aguaizé, em Cantagalo, olhar o laboratório, gabinete médico e o armazém de produtos farmacêuticos, Centro de Saúde de Lobata e terminou no Centro de Saúde de Lembá. Na Ilha do Príncipe terminou a mesa redonda organizada pelas Nações Unidas. O diálogo com o governo regional foi considerado pelos organizadores de proveitoso. Na mesa redonda desta quarta-feira, o diálogo entre as Nações Unidas e suas agências com o governo regional do Príncipe foi primeiramente de identificar os desafios que a ilha tem enfrentado. Sistematicamente enfrentamos crise energética na região. Não há de ser diretamente através de uma agência das Nações Unidas que normalmente temos trabalhado para a aposta nas políticas ambientais, na transição energética, entre outros trabalhos desta natureza, mas conseguirmos ganhar a consciência da responsabilidade que temos em mãos quando estamos a desenvolver um turismo que, direto ou indiretamente, vamos precisar de produzir, seja na agricultura, seja na pesca, vamos precisar de circular. Então, a problemática de combustível tem trazido outros grandes problemas para nós estarmos nesta linha da frente e na oferta que temos que dar aos investidores e aos visitantes que depois vêm desfrutar do nosso turismo. A população local, que tem contribuído de forma enorme para este trabalho de mantermos o Príncipe num caminho do desenvolvimento sustentável, traz um desafio enorme: o acesso aos recursos naturais, aos inertes, particularmente alternativa à areia. Felipe Nascimento, nesta reunião de trabalho, não se esqueceu do compromisso do seu governo quanto à distinção da Ilha do Príncipe como oitavo de 20 destinos turísticos para visitar neste presente ano de 2023. Uma enorme responsabilidade recai sobre nós, não só na continuidade das políticas ambientais de preservação e continuarmos a ter este príncipe acolhedor para os que nos visitam, mas também num trabalho desafiante no que toca à criação das condições nos setores de suporte ao turismo, com destaque para a saúde, para as infraestruturas, para as ofertas turísticas e que, face à procura dos investidores que têm interesse em instalar ou criar algum negócio no Príncipe, temos que melhorar o ambiente de negócio. Para estes, entre outros desafios apresentados, várias conclusões se destacaram nesta reunião, fundamentalmente o reforço das capacidades e o reforço da assistência técnica, uma cooperação voltada também para a preparação e a elaboração de projetos que, conhecendo um outro fundo que vão estar disponíveis, é importante estarmos com os projetos bem elaborados
para depois termos coisas concretas e apresentar nas candidaturas de uma outra oportunidade que pode estar ao nosso dispor. É nesse sentido que também fica de imediato identificado como, neste campo, o Governo Regional conta muito com as agências das Nações Unidas para este reforço de capacidades, portanto, criação de equipas para trabalhar na elaboração de projetos e, de um modo em geral, acreditar que quanto mais eficientes pudermos ser na preparação dos projetos, maior é a probabilidade de virmos a beneficiar de um outro apoio, um outro fundo que possa estar ao dispor. Iniciativa histórica, este diálogo que pela primeira vez o Sistema das Nações Unidas realiza junto do Governo Regional com vista a impulsionar sua política de desenvolvimento. Estamos muito impressionados pelo diagnóstico que foi feito hoje durante a reunião, uma reunião de trabalho porque queremos já definir áreas de trabalho e também um seguimento com projetos mais práticos, com maior inclusão agora de príncipe nos projetos que temos como Nações Unidas e também mais presença dos colegas das Nações Unidas aqui na Ilha do Príncipe, também para trabalhar o reforço das capacidades em diferentes áreas que discutimos. Mesa redonda com o Governo Regional do Príncipe, por iniciativa das Nações Unidas e suas agências, que pela primeira vez da sua história em São Tomé e Príncipe, procura através do diálogo dar uma atenção especial quanto ao desenvolvimento da Ilha do Príncipe. O Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, Simprestep, comemorou esta semana o 31º aniversário da sua criação. As atividades tiveram lugar na região autónoma do Príncipe. Foi em janeiro de 1992, numa Assembleia Geral da Educação, que se legitimou a estrutura de defesa dos interesses da classe educativa. Comemorado esta quarta-feira o 31º aniversário da institucionalização desta classe sindical, os professores e educadores estiveram reunidos para simbolizar a data, refletindo sobre a melhoria da classe e, sobretudo, de que é ser professor. Reconhecemos o esforço que sucessivos governos têm feito na busca de solução dos problemas da classe docente, mas as nossas aspirações é muito mais ambiciosa e não conformista. O nosso Estado tem lançado ao longo de tempos o desafio que é a melhoria da qualidade de ensino, que é, sem dúvida, matéria e motivo para profundas interrogações. Neste dia, teremos que fazer também uma reflexão daquilo que nós somos. Quando eu digo eu sou professor, ao fim e ao cabo, seria apenas um organizador do processo de ensino-aprendizagem? Acredito que não. É muito mais do que isso. É uma figura vestida de várias vertentes que visam identificar e dignificar o bom educador. O professor, enquanto pilar do desenvolvimento socioeconômico e espelho da sociedade, deve ter em conta o nível de exigência dos direitos e deve respeitar escrupulosamente os seus deveres. Com a sala bem representada, com os professores de diferentes níveis de ensino, Gastão Foreira, secretário-geral do Simprestep, que esteve presente neste ato, falou das várias lutas travadas com sucessivos governos para a melhoria da classe. Uma luta que, para o mesmo, deverá continuar, mas necessário se torna que os professores autovalorizem-se. Dessas sucessivas lutas que nós fizemos até a data presente, conseguimos bons resultados, mas reconheço eu, como secretário-geral do Simprestep, que temos muito por fazer ainda. A luta sindical é infinita e ela continuará e haverá sucessivas lideranças para dar continuidade às lutas sindicais. É preciso, primeiro, nós os professores começarmos a nos, professores, educadores, todos que fazem parte do sistema, começarmos a nos autovalorizarem. E o que está, um dos grandes problemas que existe na classe docente
é falta de autovalorização e autoestima. Nós deixamos embalar, colocando a pé daqueles que não exercem e nem têm tamanha responsabilidade que nós temos, que é formar uma nação, que é formar um conjunto de pessoas que posteriormente virão nos servir. Porque nós estamos a formar os futuros professores, os futuros médicos, os futuros engenheiros e os futuros delinquentes, que é aquilo que a sociedade não pretende. E porque o dia também é dos professores, a secretária regional dos Assuntos Sociais reconheceu que a educação é o único ato que pode contribuir para criar condições para proporcionar o desenvolvimento. Que existe uma relação indissociável entre a educação ou a formação e o desenvolvimento humano nas suas mais diversas dimensões. Ou, dito de outra forma, não haverá desenvolvimento e, consequentemente, a melhoria de condições de vida da nossa população se tentarmos desprezar voluntária ou involuntariamente a vertente educativa ou formativa das nossas crianças e jovens no contexto regional. Sindicato dos Professores Educadores de São Tomé e Príncipe, a comemorar na região autónoma do Príncipe o 31º aniversário da sua institucionalização. A Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe completou hoje 47 anos da sua criação. Numa mensagem por ocasião da efeméride, a instituição realça as dificuldades enfrentadas no dia a dia em prol de um país mais justo e de paz. A Cruz Vermelha pede a união de todos para se enfrentar as dificuldades que hão de vir neste ano que se avizinha difícil para todos. Se ontem tivemos dificuldades para ultrapassar os problemas que foram surgindo, hoje temos consciência de que os desafios são maiores. O mundo precisa mais de nós, de paz e amor. As pessoas precisam mais luz nos seus corações, precisam ser mais solidários uma para com as outras, precisam ajudar mais o próximo. Hoje, o mundo vive e enfrenta diversos conflitos armados, problemas com as mudanças climáticas, situações que têm provocado o desequilíbrio a nível global, com milhares de deslocados que fogem dos conflitos armados em busca de segurança, a falta de alimentos para a população, como consequência de secas extremas. Hoje, o mundo tem enfrentado diferentes doenças e epidemias nunca vistas antes, situação que tem fragilizado a nossa economia global. Hoje conhecemos violações permanentes dos direitos humanos e maus tratos em diferentes cantos do mundo. O ano novo nos perspectiva um ano mais difícil, um ano de maiores sacrifícios, de maiores desafios. Por isso, urge unirmos mais os nossos esforços para darmos respostas e suprir as diferentes necessidades que hão de vir. A Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe espera contar, como sempre, com os seus voluntários, colaboradores, bem como todos os parceiros que têm contribuído para manter esta instituição que a todos pertence. O gesto e contribuição de cada um é fundamental para alimentar centenas de bocas, aliviar o sofrimento de centenas de pessoas, bem como dar esperança a centenas de vidas que almejam um dia melhor. Uma menor de 7 anos e outra de 14 foram abusadas sexualmente. Os casos tiveram lugar em Santa Margarida e Almeirim, respectivamente. Essas são as ocorrências que merecem destaque no balanço policial desta semana. Para esta semana, a Polícia Nacional registrou um total de 114 ocorrências criminais. Houve um aumento de 42 ocorrências em comparação com a semana anterior. No que concerne a crimes contra a pessoa, registrou-se um total de 68 ocorrências criminais, onde se destaca, portanto, 12 casos de ofensas corporais, com aumento de 2 ocorrências para esta tipologia criminal,
e 25 casos de violência doméstica, com aumento de 9. Também se verificou, portanto, 2 casos de abuso sexual de menores. No que concerne a crime contra patrimónios, registrou-se um total de 43 ocorrências criminais, onde se destaca 16 casos de furto, com aumento de 6 para esta tipologia criminal, e 4 casos de danos materiais, portanto, com aumento de 2 ocorrências. De abuso sexual de menor em Santa Margarida, onde uma menor de 7 anos foi abusada por um jovem de 24 anos. Por este caso, o jovem em causa se encontra detido para ser entregue ainda hoje às instâncias judiciais. Também se registrou, portanto, em Almerim, um caso também de abuso sexual de menor, onde a menor de 14 anos foi abusada sexualmente por um jovem ainda desconhecido. Neste caso, o jovem se encontra na parte incerta e está-se a dar diligências para proceder à detenção do mesmo. Um breve intervalo, voltamos já a seguir. É o final deste telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite. Nós voltamos amanhã.